Bom dia, pessoal, tudo bem? Conforme combinado, nós vamos começar hoje a gravar algumas videoaulas sobre princípios tributários. Essa primeira videoaula eu vou falar sobre o princípio da legalidade. Nas próximas, falaremos sobre os princípios das anterioridades, anual e nonagesimal, princípio da irretroatividade, da isonomia tributária, enfim, os demais princípios, né? Então, vamos começar agora. Sobre os princípios tributários. Os princípios tributários nada mais são do que garantias ao contribuinte. São garantias individuais ao contribuinte que busca tutelar aí, proteger esse contribuinte quando em relação, em face do fisco, em face tanto da administração tributária quanto do legislador. Então, os princípios tributários, eles funcionam como garantias aos contribuintes, são garantias aos contribuintes e não ao fisco, é sempre uma garantia para os contribuintes, e também como limitação ao poder de tributar. Quando a gente fala de limitação ao poder de tributar, significa que os princípios, eles são orientados a limitar a conduta, limitar a atuação do legislador tributário, como também são orientados para limitar a conduta, a atuação da administração tributária, protegendo assim o contribuinte de qualquer excesso, de qualquer abuso, garantindo seus direitos. O primeiro, então, desses princípios é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é, então, a primeira das garantias individuais ao contribuinte. Ele está previsto lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. O princípio da legalidade tributária, ele é chamado também de princípio da estrita legalidade ou princípio da tipicidade cerrada. O artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal fala: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Para exigir ou para majorar o tributo é necessário lei prévia, lei estabelecendo essa criação ou esse aumento de tributo. O artigo 150, então, traz o princípio da legalidade como uma garantia ao contribuinte, vedando que os entes federados, ao exigir ou aumentar tributo, o faça por outro mecanismo que não seja a lei. Além disso, o artigo 97 do CTN fala lá que somente a lei pode estabelecer, inciso 1 e inciso 2, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução. Apesar da Constituição Federal apenas falar em exigir ou aumentar tributo por meio de lei, o CTN traz, além da instituição e da majoração, a extinção e a redução também devem ser feitas por meio de lei. Exige lei, então, em resumo, a instituição, a majoração, a redução e a extinção de tributos. Quando, então, vai se instituir, vai se majorar tributos, deve ser por meio de lei. Quando vai se reduzir ou extinguir tributos, também deve ser feito por meio de lei. Quando a gente fala em lei, nós estamos falando lei em sentido formal. Não abrange aqui atos normativos, normas secundárias. É necessário, então, que seja efetuado por meio de lei em sentido formal. E por isso que esse princípio da legalidade tributária é também chamado de estrita legalidade e de tipicidade cerrada. Quando a gente fala de lei, que tipo de lei é essa? A regra geral é que seja lei ordinária. Então, para instituir, majorar, reduzir ou extinguir tributo, basta a lei ordinária. Existem, claro, 4 exceções. 4 tributos que exigem lei complementar. São eles o empréstimo compulsório, que está no artigo 148 da Constituição Federal, os impostos sobre grandes fortunas, artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal,
impostos residuais, artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, e as novas fontes de custeio da Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Todos esses 4 tributos exigem lei complementar para a sua instituição. Os demais tributos, basta a lei ordinária. Além disso, sobre a questão da exigência de lei complementar, existe também, no artigo 146, inciso 3, alíneas A e B da Constituição Federal, uma exigência de padronização na forma de tributar. Então, alguns tributos, aliás, os tributos, mesmo que criados por lei ordinária, podem ter alguns aspectos submetidos constitucionalmente à reserva de lei complementar federal. A intenção aqui do Constituinte foi padronizar alguns aspectos sobre a forma de tributar. Então, o artigo 146 fala, cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição e a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Então, esses aspectos, essas normas gerais em matéria de legislação tributária, cabem à lei complementar por uma questão de padronizar aí a forma de tributar, evitar grandes disparidades, garantindo aí uma certa uniformização nessa forma de tributar. Além disso, quando se trata especificamente sobre o ICMS, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal, fala que cabe à lei complementar, quando se tratar de ICMS, definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, regular, por exemplo, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, questões relacionadas a isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos ou revogados, enfim, são várias alíneas presentes nesse inciso 12, alíneas vão da linha A a I, trazendo aí alguns aspectos sobre o ICMS que exigem lei complementar. Isso serve para criar mesmo uma uniformização, evitar que as grandes disparidades entre as legislações estaduais e do Distrito Federal causem aí uma discrepância muito grande na forma de tributar sobre o ICMS, evitando também as chamadas guerras fiscais, evitando aí que haja grandes distorções no mercado por conta dessa tributação, dessa forma de legislar sobre o ICMS. Então, garante assim que por meio de lei complementar haja uma determinada uniformização. Além disso, o artigo 156, inciso 3 da Constituição, quando fala do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, fala que os serviços de qualquer natureza não compreendidos lá no artigo 155, inciso 2, que está falando do ICMS, serão definidos em lei complementar. Então, esses serviços de qualquer natureza que são tributados, são de competência dos municípios, não são quaisquer serviços. Devem ser definidos quais são os serviços tributáveis por meio de lei complementar. Também é uma forma de padronizar, uma forma de evitar que determinados municípios tributem um certo rol de serviços e outros municípios não tributem, o que também criaria guerra fiscal entre os municípios. Por esse motivo que a Constituição também prevê essa forma, essa exigência de legislar por meio de lei complementar, evitando assim esses possíveis conflitos que teriam entre os municípios quando forem tributar o ISS. Uma observação importante: temas de lei complementar não admitem medidas provisórias. Isso por conta do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Quando a gente fala que está reservada a lei complementar, isso significa que não é possível medida provisória. Então, a gente percebe que quando, na regra geral, basta a lei ordinária para tratar sobre sobre os tributos, isso significa que aí sim admite-se a medida provisória.
observando apenas que, quando se tratar de medida provisória que venha criar ou aumentar tributo, conforme o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, esse tributo só será exigido se houver conversão da medida provisória em lei. O artigo 62, parágrafo 2º fala: o imposto só será exigido se houver conversão da medida provisória em lei. Então, a exigência efetiva, ela só vai ocorrer no exercício seguinte ao da conversão da MP, da medida provisória, em lei. Como não há previsão nenhuma ali, uma questão até por ser mais benéfico para os contribuintes, quando se tratar de medida provisória que busca reduzir ou extinguir tributos, essa mudança vai produzir efeitos imediatamente após a conversão dessa MP em lei, ok? Por fim, quando a gente fala de princípio da legalidade, nós não podemos deixar de falar sobre as exceções ao princípio da legalidade. Inclusive, as questões em prova de concurso, provas da OAB, adoram trabalhar as exceções ao princípio da legalidade. São exceções, então, a esse princípio: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o IPI, a CID combustível e o ICMS combustível. Pois bem, esses tributos aqui, a CID combustível e o ICMS combustível, que tem uma relação muito forte com uma área estratégica da economia brasileira. Já imposto de importação, imposto de exportação, o IOF, o IPI, são impostos que têm ali um caráter extrafiscal, que também tem uma função mais de regular. O IPI é arrecadatório também, mas existe aí uma função de regular a economia muito forte. Por esse motivo, eles permitem aí, o legislador permitiu aí essa exceção ao princípio da legalidade. Então, veículos normativos como decreto presidencial, portaria ministerial, no caso do imposto de exportação, a resolução do CAMEX mesmo, podem alterar aí alguns aspectos, né, desses impostos, sem a necessidade, então, de lei ordinária. Qual que é o alcance dessa alteração? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI podem ter as suas alíquotas. Quando a gente fala, então, de exceção ao princípio da legalidade, significa que esses 4 impostos que eu falei, imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI, poderão ter as suas alíquotas, e somente as alíquotas, alteradas por algum daqueles veículos normativos que eu disse agora há pouco. Não é necessária, então, lei ordinária para alteração dessas alíquotas. Agora, a CID combustível e ICMS combustível admitem aí que a redução e o restabelecimento lá da alíquota seja realizado por meio desses veículos normativos que não são lei ordinária. Então, quando a gente fala de exceção ao princípio da legalidade, a gente está dizendo que pode ocorrer a alteração de alíquotas apenas e não de outros aspectos por meio de veículos normativos que não são lei ordinária. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o princípio da legalidade. Eu espero que tenha auxiliado aí, que vocês tenham aprendido bastante com o que eu expus aqui. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar os princípios da anterioridade. Bom dia!